noite você que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos, Deus possa abençoar a sua vida e que possamos ter um tempo de muita alegria na presença do Senhor. Alegria e também de alimento, mas se você também chegou precisando falar com o Senhor sobre as suas preocupações e suas dores, você também é muito bem-vindo. Aqui nós temos espaço para nós nos expressarmos para Deus de forma livre. Então, vamos juntos louvar, mas vamos juntos também clamar se for necessário. Espero que você reserve esse tempo com dedicação e que nada possa tirar sua atenção nesse momento que nós vamos então cultuar a Deus. Nós vamos seguir com uma oração inicial e depois alguns cânticos. Oremos. Pai Celeste, obrigado pela semana que se passou e pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para cultuar o Senhor. O Senhor merece toda a honra, glória, louvor, toda a majestade é do Senhor. Nós estamos juntos aqui, erguendo nossas vozes com alegria e gratidão no coração, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas. Passamos sim por alguns momentos difíceis e tivemos algumas experiências muito dolorosas essa semana. Mas nós queremos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiando que o Senhor é um Deus presente, é um bom pastor que cuida das nossas vidas. É aquele que doou o sangue do próprio Filho, derramou o sangue do próprio Filho para nos atingir, salvando nossas vidas e cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em
Cristo. Quem nos separará? É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte
e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Chegamos então ao momento da mensagem da noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 até 11. Hoje nós vamos iniciar mais uma série e essa série tem o objetivo de passarmos pelos 7 sinais ou 7 milagres que Jesus fez no decorrer do Evangelho de João. Foi assim, pelo menos, que o evangelista organizou os 7 sinais durante o seu evangelho, o evangelista João. O texto, então, como eu disse, é do capítulo 2. Esse é o primeiro sinal apresentado por João. E nesses sinais, Jesus vai falando a respeito de si, também vai se mostrando. Na série de sermões passado, a gente viu também algumas formas que Jesus usou para falar a respeito de si, para falar da sua identidade. Aqui também Jesus está falando, por meio desses sinais, Jesus está falando a respeito de si. Sinal é alguma demonstração de forma, talvez a gente poderia dizer resumida ou contida em alguns elementos, mas que falam de coisas muito grandiosas.
E, é claro, todo o centro da atenção está no próprio Jesus Cristo. Ele vai se mostrando na medida em que ele vai realizando esses sinais. Então, que Deus possa falar conosco nessa nova série que nós estamos inaugurando. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a boca. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar pedindo a Deus que nos acompanhe nessa jornada aqui? Pedimos, Senhor, da Tua misericórdia nesse momento sobre nossas vidas, tanto para mim, com a responsabilidade de falar, interagindo com os nossos irmãos, quanto a Deus também pedimos para cada um que vai ter contato com essa mensagem. Nesse momento agora de culto, ou até mesmo depois, porque essa mensagem fica gravada e disponível, se alguém também, ó Deus, em tempos futuros, chegar até aqui, até essa mensagem, possa ser alimentado pelo Senhor. Alimente, Senhor, transforme nossas vidas, alimente nossas almas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Já deu para perceber pelo próprio texto, como nós terminamos aqui a leitura, que Jesus usou sinais para falar sobre si, revelar sua glória, com o objetivo, então, de mostrar quem ele era. No começo do Evangelho, é claro, é também o começo do ministério de Jesus. Jesus está chamando seus discípulos e, na medida em que ele vai caminhando com seus discípulos, os discípulos e as pessoas que estão ali por perto vão entendendo quem é Jesus. Até mesmo a sua própria família vai aprendendo quem é esse Jesus. No capítulo anterior, essa é a questão. Desde o comecinho do Evangelho, o evangelista João já está ali mostrando para o seu leitor quem é Jesus, está apresentando quem é Jesus. No princípio era o Verbo, mas depois vem João Batista falando também a respeito de quem é Jesus, o Verbo que virou carne, o Cordeiro de Deus. Jesus é o filho de José, não é o filho de José, é simplesmente um homem, é alguém que veio de Nazaré, até que vem da boca de um dos seus discípulos a confissão de que Jesus, na verdade, é filho de Deus. Isso no capítulo 1, já mais no finalzinho. E vem Jesus então, a história segue com Jesus fazendo alguns sinais. Esse aqui é o primeiro. Essa é a tão famosa história em que Jesus transforma água em vinho. E a gente, para aproveitar um pouco mais, precisa voltar então, contar um pouco do contexto, como aconteceu essa história, o que era valioso para esse pessoal, como se dava mais ou menos, pelo menos, ali uma festa de casamento. E a gente percebe isso. Eles estavam então numa cidade, numa região, e ali estava acontecendo um casamento, e o casamento era uma festa bastante pública. Era uma honra para quem estava se casando poder celebrar fartamente o seu matrimônio. Então era muito comum ter festa de vários dias para um casamento. Se gastava bastante dinheiro também, né, para se produzir uma festa desse porte. E aqui é possível que essa festa está sendo dada por pessoas importantes da cidade pelo tamanho da festa, pela quantidade até mesmo ali de pessoas que estão trabalhando na festa.
A mãe de Jesus foi convidada, é possível então que ela tivesse algum relacionamento com os noivos, com a família dos noivos, e Jesus, sendo a mãe convidada, Jesus também foi convidado, mas olha só que costume diferente do nosso, não tinha problema nenhum um convidado levar mais gente, foi o que Jesus fez. Jesus já estava sendo conhecido como um rabi, um mestre, e para aquela cultura, um mestre era uma pessoa muito importante, ele não era o único, isso era costume, fazia parte da cultura, e era uma grande honra ter um rabi por perto. Era também uma grande honra poder ser um seguidor de um rabi. Jesus já estava sendo reconhecido como um desses, e já tinha ali seus discípulos. Então, na medida em que ele foi para a festa, os seus discípulos também foram. Aqui a gente não pensa numa grande multidão de 300 pessoas, não é isso, mas talvez pelo começo, por ser o começo do ministério de Jesus, um grupo ainda pequeno. E estava ali acontecendo a festa, e a gente sabe da tragédia social que foi a falta de vinho. O vinho era a bebida assim clássica, muito normal para ser oferecida nas festividades, e não se sabe, não tem explicação aqui, não se sabe se foi falta de planejamento dos noivos ou se no final das contas chegou mais convidados do que eles estavam imaginando, apesar de ser sempre todos muito bem-vindos. O fato é que o vinho acabou. O vinho acabou e Maria resolveu falar com Jesus sobre isso. Eles não têm mais vinho. E vem a icônica frase de Jesus, que traz bastante curiosidade e bastante até mesmo dificuldade para a gente interpretar o que estava passando ali com Jesus, por que ele reagiu dessa maneira. Alguns interpretam que foi uma reação muito agressiva, outros tentam contornar, até porque a gente não sabe exatamente como funcionava no contexto da época. É claro que, lendo assim, como chegou nas nossas mãos, o que é que temos em comum, mulher? Foi a frase de Jesus. Chegando assim, falta bastante conhecimento da cultura, e essa distância temporal, tanto cultural quanto temporal, um acontecimento há 2000 anos, numa cultura completamente diferente, fica sim algumas lacunas para a gente poder entender com certeza qual que era a entonação de Jesus que ele pretendia com essa frase. Mas ele fala logo em seguida uma frase que talvez nos dê uma grande pista. A minha hora ainda não chegou. Parece então que Maria, ao falar com Jesus a respeito da falta do vinho, tocou dentro de Jesus em algum assunto ali que despertou pensamentos ainda mais profundos, uma questão ainda mais distante, inclusive dos próprios olhos, do que a cerimônia em si, a festa que eles estavam participando, aquele momento exclusivo. Isso porque essa expressão da hora de Jesus é relatada depois no Evangelho de João, em outros momentos. E sempre que Jesus falava a respeito da sua hora, ele falava a respeito da sua morte, a sua hora, a hora de morrer, a hora de se sacrificar, doar a sua vida em favor dos seus discípulos. E aqui a gente vê Jesus usando essa expressão e usando de uma maneira que parece que mexeu ali com Jesus, ele ficou um tanto incomodado. Que temos nós em comum? Talvez a gente poderia falar também, por que você quer me envolver nisso, ó mulher? Mulher não é um desrespeito, aí dá para a gente pegar pela cultura, era uma forma assim que as mães poderiam ser tratadas pelos filhos, que hoje a gente diria, né, senhora ou mãe, ou dependendo do seu estado, até uma outra forma carinhosa de se referir à sua própria mãe. Mas mulher não era um desrespeito, não. E Jesus então fala o que temos em comum. O que temos nós em comum, mulher? Por que você está querendo me envolver nisso? A minha hora não chegou. Apesar dessa fala um pouco difícil que Jesus tem com a sua própria mãe, parece que Maria, já conhecendo também o filho, já tendo evidências de que Jesus não era um homem qualquer, porque isso ela tem desde a sua própria gravidez, foi anunciado para Maria que Jesus não seria um homem simples qualquer, mas o próprio Emanuel, o Deus conosco. O que a gente vê como o texto segue é que Maria tomou ali a frente de chamar os serviçais, as pessoas que estavam trabalhando nesse casamento, e deu as diretrizes, façam conforme ele estiver falando para vocês fazerem. As palavras de Jesus mereciam crédito, até porque ele estava sendo reconhecido como
um rabi, um mestre. Então, o que o mestre falava, as pessoas paravam para ouvir. E foi isso que esse pessoal fez. Foi lá, escutou as ordens de Jesus e Jesus mandou para que mandou esses serviçais encherem os 6 potes de água. Esses potes eram usados em rituais de purificação. Rituais que não tinha ali como objetivo, de fato, lavar as mãos, lavar a parte do corpo, o rosto, por simples higiene, mas pela questão da cultura religiosa que os judeus tinham desenvolvido. Também, é claro, é fato que eles pegaram muita coisa ali, eram norteados pelo próprio Velho Testamento, em que a pessoa precisava passar por cerimônias para se purificar antes, por exemplo, de se alimentar. E esses vasos, esses jarros, eles eram usados para isso, mas Jesus pediu para que eles enchessem de água e, nesse momento, houve esse sinal, essa maravilha, um grande milagre em que a água foi transformada em vinho. Para a gente poder entender um pouco como é que tudo isso pode ser aplicado nas nossas vidas, eu não duvido que você já tenha escutado sermões baseados nesse texto aqui, e que eu não estou falando que estejam errados, em que o pregador, a pessoa que estava conduzindo ali uma reflexão, tenha falado a respeito da importância de Jesus na família, ou a importância de Jesus no casamento, e que Jesus pode restaurar a alegria do casamento, porque o vinho tem esse simbolismo, ele que mantém, que promove a alegria de uma festa. Então, Jesus precisa estar no nosso casamento também para poder trazer de volta a alegria, a vida, para que a gente possa trabalhar nosso casamento diante da sociedade e formar uma família bem estruturada. Tudo bem, não tem problema. Mas eu queria caminhar, até mesmo deixando a dica aqui, sendo orientado por um livro que fala sobre esse texto aqui, que eu trouxe bastante reflexão para mim também me orientou nas minhas reflexões, do Timothy Keller, autor Timothy Keller, chamado Encontros com Jesus, e de lá eu tiro algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Vamos dar os créditos aqui a quem merece. Nessa forma de interpretar, de que talvez seja um pouco mais profundo do que isso a proposta do texto, não simplesmente falar sobre o casamento entre o homem e uma mulher, o grande desafio que eles tiveram ali diante da sociedade para não passar uma grande vergonha, e porque faltou vinho, faltou os elementos para receber bem seus convidados. Então Jesus ajuda os casamentos humanos, mas pegando todo o contexto do Evangelho de João, palavras-chave, essa figura aqui do casamento também, casamento marido e mulher, e além dessas, a figura do noivo, da noiva, a figura principal aqui, ou uma das principais, do vinho, tanto a falta do vinho como também a abundância logo em seguida, o ritual de purificação dos judeus, essa questão do sinal do milagre sendo realizado para mostrar quem era Jesus, e pensar no seguinte, João continua trabalhando, os outros evangelhos também trabalham essa figura, o próprio Novo Testamento vai falar sobre isso. A gente pode até mesmo consultar o Velho Testamento e entender que Deus, o próprio Deus, fala sobre seu relacionamento com o povo por meio da metáfora do casamento. Jesus é chamado de noivo no Novo Testamento e a sua igreja é chamada de noiva. Então, me parece que é mais apropriado se a gente fizer essa conexão. Jesus, ou toda essa história aqui, traz sinais daquele casamento que estava passando por problemas. O casamento entre o ser humano e o próprio Deus. Essa aliança que tinha sido quebrada, esse testamento que foi rompido. E Jesus veio para consertar isso. E se a gente voltar para a figura do vinho, como eu mesmo já tinha citado na semana passada, quando a gente falou sobre Jesus se apresentar como videira verdadeira e nós os ramos, e a partir de nós os frutos sendo gerados, e o fruto da videira é a uva, e a uva é a fruta que se usa para fazer o vinho, e o vinho foi o elemento usado por Jesus na sua ceia, na sua última ceia com seus discípulos, quando ele tomou o cálice e disse, este cálice é o sangue do meu corpo, este cálice é o símbolo da aliança, o sangue derramado. A gente vai entender então que o que está acontecendo aqui tem paralelos com toda essa grande história.
É necessário um vinho para consertar esse casamento que está prestes a ser um vexame total. Mas isso por causa da noiva, não no caso dessa história aqui, mas no caso da história do ser humano. O casamento entre o noivo e a noiva, o casamento estava arruinado e era necessário alguma coisa ser feita para que esse casamento fosse restaurado. Faltava sangue, que era o elemento que simbolizava a vida. E Jesus veio fazer isso, veio oferecer do seu vinho, do seu sangue, para consertar o casamento entre o ser humano e Deus. Aí eu penso que fica um pouco mais profundo. É isso que Jesus vai desenvolver no restante do Evangelho. É isso que o evangelista João vai mostrar para a gente, que Jesus, na contagem dos dias, na contagem dos sinais, na contagem daquelas expressões eu sou, eu sou, eu sou, tudo direciona o leitor do Evangelho de João para aquele momento crucial, que é o sacrifício, é o derramamento de sangue. Jesus veio entregar o seu sangue para resgatar esse casamento que tinha sido desfeito. E como é que isso afeta nossas vidas? Como é que a gente pode pensar a respeito dos nossos dias, da nossa caminhada? Por que isso seria importante para nós? Será que isso traz alguma alteração na forma que a gente continua vivendo as nossas vidas? Se a gente pensar no que Jesus fez em nosso favor, sim. Vejam que Jesus estava no meio de uma festa e ele, ao ser tocado ali num assunto que já fez com que ele previsse tudo aquilo que ele ia passar, porque ele já sabia, ele veio para isso. Então, toda a caminhada dele foi construída para isso, para que ele chegasse àquele momento em que ele se entregaria. Então, quando Maria toca nesse ponto, que faz com que essas conexões aconteçam, provavelmente ali na cabeça, no coração de Jesus, né, tudo já estava sendo previsto, a gente percebe Jesus passando por uma tristeza, já uma agonia antecipada, a tristeza da sua morte e da dor que ele futuramente viveria na sua própria carne. Jesus, no contexto de alegria, já antecipa a sua tristeza, para que nós, seus discípulos, mesmo num contexto de tristeza hoje, mesmo que a gente passe por aflições e dores, a gente possa antecipar a alegria que está nos esperando. Veja que mudança, veja que proposta de cuidado e amor do nosso Senhor. Ele trocou a alegria que ele vivia, o estado de perfeição, de morar no céu, de ser Deus soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, sem nenhuma condição que o impedia, que o limitava. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou, admitiu se esvaziar da glória, dos poderes e ser encontrado na figura humana. Não que Jesus tenha deixado de ser Deus, ele continuou sendo Deus como ainda é Deus. Deus não perdeu as suas qualidades como Deus ao fazer isso, mas ele também foi encontrado nessa figura humana, 100% humana. Então ele foi encontrado numa figura sujeito a dores, a privações, sujeito às dificuldades que nós também vivemos. Ele admitiu para si passar por tormentos e dores para garantir a nossa alegria eterna. E para mim, isso é bastante profundo. Para mim, e eu espero que para você também, essa mensagem nos ajuda principalmente nos momentos de tristezas e dores que nós vivemos aqui. Naqueles momentos de despedida de pessoas que nós amamos, naquele momento em que nós recebemos um laudo de uma doença, de uma enfermidade nossa ou de alguém que nós amamos, quando recebemos uma carta de demissão, ou então entendemos que não temos tanta capacidade quanto nós gostaríamos de ter, tanto dinheiro para pagar as contas que nós gostaríamos de fazer ou já fizemos, nos ajuda nos momentos dos relacionamentos que estão quebrados, nos momentos difíceis da vida, quando nós nos sentimos mais afastados de Deus.
Quando sentimos que fomos até mesmo abandonados por Deus, e a gente sabe que isso não acontece, porque Deus é um Deus sempre presente, mas nós temos sim dificuldades nos nossos relacionamentos com o próprio Deus, o Pai bondoso. Então, todo sentimento ruim que nós podemos experimentar aqui podem ser cuidados por essa mensagem de Jesus, aquele que veio doar seu sangue de forma extraordinariamente generosa. E aqui eu quero resgatar essa figura de tantos e tantos litros de vinho, e não de um vinho qualquer, mas o melhor, a representação do sangue de Cristo. Como já houve muito derramamento de sangue de animais no passado, mas esse não era o sangue verdadeiro que precisava ser derramado ou que resolveria os nossos problemas, mas o sangue de Jesus. Esse sim foi doado, uma doação espontânea do próprio Cristo, de forma extremamente generosa em nosso favor, para nos resgatar dessa condição de tribulação desse mundo difícil, o mundo cheio de aflições. Que essa mensagem possa nos ajudar, trazendo alegria aos nossos corações, trazendo paz. Se estivermos passando por tempos alegres, glórias a Deus. Vamos festejar juntos. Deus gosta de festa. Mas se estivermos passando também por momentos difíceis, vamos nos lembrar que Jesus Cristo veio justamente para resolver todo esse tormento que nós nos inserimos nessa vida aqui, por causa do pecado, por causa da rebeldia do nosso coração. Que Deus assim então nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim.
machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Uma flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Atenção, pessoal, para os recados das atividades que nós vamos ter durante essa semana. Terça-feira, às 20h30, nós nos encontramos para estudo bíblico. Na sexta-feira, também às 20h30, é tempo de oração. E sábado, às 18 horas, os adolescentes se encontram. Todos os nossos encontros acontecem pelo aplicativo Meet e o link é divulgado pelo grupo da igreja. Você, visitante, que quiser participar dos nossos encontros, é muito bem-vindo. Entre em contato conosco pelo chat do YouTube, pela página do Facebook ou também pelo Instagram da nossa igreja. Essa semana nós comemoramos o aniversário de casamento do Leonardo e da Monique, que aconteceu na terça-feira, e na sexta-feira foi aniversário do Luquinhas. Lucas completou 4 anos. Deus abençoe a todos. Terminando então nosso culto, como nós costumamos fazer, vamos fazer mais uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, para que Ele nos acompanhe durante essa semana. Oremos. Terminando então o nosso culto, nós vamos fazer mais uma oração, como nós sempre fazemos, e vamos em seguida pedir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar? Chegamos até aqui, Senhor, porque o Senhor tem conduzido nossas vidas. Obrigado pela mensagem, pelos cânticos, as orações, leituras bíblicas, que tudo possa ter usado pelo Senhor para alimentar nossas vidas, transformar nossos corações. E, Senhor, a partir da palavra que nós recebemos hoje, que possamos sempre confiar no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, que veio se entregar para restaurar a alegria, mesmo nos momentos difíceis que nós vivemos aqui. Nós temos a garantia de que nossa história termina sempre numa grande festa, o grande banquete, o grande casamento. Alegre nossos corações com essa mensagem, ó Deus. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Irmãos queridos, eu rogo a Deus para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e companhia do Espírito Santo sigam conosco, hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana.